Um dia bem importante, por isso Eduardo Barão está a postos desde cedo. Mentira, todo dia ele está a postos desde cedinho. Todo dia é bem importante. Todo dia tem trabalhado demais e hoje não vai ser diferente. Barão, votação do impeachment do presidente americano Donald Trump. Bom dia para você. Olá, Sheila, Ellen, Carla, todo mundo no Brasil. Pois é, hoje o presidente Donald Trump deve ser o primeiro presidente americano a sofrer o segundo processo de impeachment na Câmara aqui em Washington. Hoje a sessão começa logo mais às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, 9 horas da manhã no horário de Washington. A tendência é que isso aconteça. A maioria democrata na Câmara já teve lá atrás imposto um impeachment para Trump, que acabou sendo barrado no Senado. E agora a perspectiva é semelhante. A Câmara deve aprovar hoje o impeachment de Donald Trump. Nas últimas horas, o vice-presidente Mike Pence não quis evocar a emenda número 25 da Constituição, que já afastaria Trump diretamente do poder. Ontem, o presidente americano quebrou um silêncio numa ida até o Texas, da fronteira ali com o México, para ver a obra do muro que foi erguido por medida dele mesmo, né? E o Trump disse que esse processo de impeachment é uma caça às bruxas e não viu nenhum problema no discurso ou nos discursos que teve até a invasão do Congresso dos Estados Unidos. Agora, nas últimas horas, o que tem aumentado é a quantidade de representantes do partido de Trump, do Partido Republicano, que dizem que vão apoiar o impeachment. Na Câmara nem precisava, afinal de contas, lá os democratas já formam a maioria. A questão principal agora é como fica a situação no Senado dos Estados Unidos. Por lá, para Trump sofrer impeachment, precisaria de 2/3 dos votos dos senadores. E hoje a maioria é formada justamente por republicanos. Mas o principal nome do partido, o senador Mitch McConnell, nas últimas horas, disse que poderia, inclusive, aceitar o impeachment de Donald Trump. Mas tudo indica que não haverá tempo suficiente e que essa questão vai ficar mesmo para depois do início do mandato de Joe Biden, na semana que vem, no próximo dia 20, hoje, faltando 7 dias para Trump deixar a Casa Branca. Pô, e notícia de hoje também, o YouTube suspendeu o canal de Donald Trump, porque, segundo o YouTube, viola a política de incitação à violência, né? Incitaria a violência. Assim como já aconteceu em outras contas de Donald Trump, elas ainda não foram retomadas, né? Não foram liberadas, continuam bloqueadas. Não só em redes sociais, ele está tendo uma série de recursos bloqueados via bancos, vaquinhas online que ele fazia para apoiadores que estão sendo impedidos, os bancos não estão mais recebendo, ele está meio que sendo banido. A associação de golfe, que teria um torneio com ele sendo apoiador, suspendeu, não vai ser mais no campo dele. Enfim, é uma série de banimentos que ele está sofrendo, né, Barão? Exatamente, todas as redes sociais dele, né, em diferentes plataformas, foram banidas. A YouTube agora, a vaquinha que ele estava conseguindo dinheiro e não era pouco dinheiro de apoiadores. O Deutsche Bank, que é o principal banco da Alemanha, anunciou que não vai mais oferecer dinheiro para empréstimo, que era o principal parceiro dele aqui, em campos de golfe, em hotéis. Ou seja, o caminho de Trump está ficando bastante complicado, com muita gente mesmo pulando fora do barco agora. No YouTube é uma suspensão de 7 dias, né, da conta dele dos vídeos, mas aí os comentários eles estão suspensos por tempo indefinido. Tá. Bom, enquanto isso, enquanto tem essa discussão, enquanto temos esse momento político nos Estados Unidos, da votação do impeachment do presidente Trump, temos o avanço da pandemia preocupando demais as autoridades de saúde nos Estados Unidos e um enorme desafio para o presidente eleito Joe Biden por aí, né, Barão? Com novos números e números que impressionam aí nos Estados Unidos. Sheila, confesso que eu fico muito assustado. O último número registrando as 24 horas anteriores, essa que a gente está conversando agora, é o recorde desde o início da pandemia, desde quando começou a pandemia. Foi o dia que mais morreu gente no mundo. Afinal de contas, os Estados Unidos lideram esse ranking de mortos e também de infectados. Então, nas últimas 24 horas, 4.470 pessoas morreram aqui no país. É o número mais alto. Semana passada esse número tinha batido 4.100 e já tinha uma comoção muito grande aqui nos Estados Unidos, e agora, nas últimas 24 horas, esse número é ainda maior. 4.470 pessoas, quase 4.500 mortos nas últimas 24 horas por causa da Covid-19. A gente sabe muito bem que a situação aqui nos Estados Unidos é terrível nesse momento, apesar do início da vacinação. São 235 mil novos casos nas últimas 24 horas,
e mais um recorde de pessoas que estão internadas. 131 mil pessoas superlotam hospitais do país. O epicentro agora, por causa da lotação dos hospitais, é Los Angeles, na Califórnia. Faltam vagas nos hospitais, e é uma cidade das mais ricas do mundo, né? E a situação é bem complicada mesmo, apesar do início da vacinação. Ontem o governo federal anunciou mudanças na vacinação para tentar agilizar o processo, que de fato estava muito, mas muito lento. A partir de agora não vai mais ser guardada a segunda dose. Todo mundo que puder vai tomar a primeira, lá na frente, assim que for possível, vai tomar a segunda dose, vai ficar esperando a segunda dose. E também a recomendação é para que todas as pessoas com mais de 65 anos também tomem a dose da vacina no meio dessa pandemia terrível que o mundo está enfrentando. 4.470, que tragédia, hein? 4.470 mortos em um único dia nos Estados Unidos, recorde desde o início da pandemia, como disse o Barão. Barão, você estava falando sobre a pressão, sobre a rede hospitalar, especialmente em Los Angeles, também sobre como tem caminhado o processo de vacinação. Já tem um balanço por aí de quantas pessoas já foram vacinadas nos Estados Unidos ou ainda não? Já sim, Sheila. A previsão inicial era que 20 milhões de pessoas fossem vacinadas no ano passado, 20 milhões de pessoas em 2020. Esse número chegou a 4 milhões e meio, para você ver como o processo está lento. Agora, evidentemente, aumentou, chegou a 6 milhões, mas ainda assim está muito, muito devagar. E aquela cena que você não poderia acreditar, no meio do mundo precisando de vacina, teve vacina sendo jogada fora aqui, vacina sendo desperdiçada. Por quê? Porque passou o prazo, tem aquela história da manutenção em menos 70 graus, era gente que não foi tomar vacina. Isso são os profissionais da área de saúde, né, que simplesmente não apareceram, teve aquele sortudo que tomou a dose da vacina no supermercado, enfim. A perda de vacina é algo normal, não deveria ser no meio de uma pandemia, mas é algo que infelizmente acontece. Mas o que chama mais atenção aqui, e está incomodando muita gente, é essa lentidão. A lentidão da vacinação aqui nos Estados Unidos. Vamos ver se vai mudar agora com essas novas determinações para que a vacinação, em geral, a vacinação para todo mundo comece mais rápido. A previsão inicial que a gente conversava aqui, que a partir de março a população em geral começaria a tomar essas doses, aparentemente foi para o espaço. Pois é, essas críticas em relação à velocidade para vacinação têm ocorrido aí nos Estados Unidos, têm ocorrido também no Reino Unido. O Felipe Killing já falou sobre isso aqui, né? Sobre como também é uma cobrança muito grande para que no Reino Unido esse processo seja acelerado. De todo modo, mais uma vez, o Brasil tem a chance, porque consegue ver o que está acontecendo lá fora, na União Europeia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, enfim, qualquer outro país que já iniciou esse processo de vacinação, daquilo que funciona e daquilo que não funciona, para não cometer os mesmos erros, por exemplo, esse, que é grave, né, Barão? Vacina sendo jogada fora. Vacina sendo jogada fora nos Estados Unidos, que isso não aconteça aqui no Brasil, porque a gente tem a chance de assistir ao que está acontecendo por aí para fazer diferente aquilo que não tem funcionado. Que loucura, vacina sendo jogada fora. E aí alguns ouvintes estão aqui se recordando, né, de quando a gente falava sobre 600 mortos por dia. Lembra ali no começo da pandemia, quando a Itália começou a registrar 800 mortos por dia, e a gente falava aqui no ar como aquilo era uma tragédia, como aquilo mostrava o avanço da pandemia de um jeito avassalador, a fatalidade dessa doença e tal, e agora a gente fala de mais de 1.000 mortos no Brasil por dia, com um avanço que a gente vem observando, e agora 4.470 mortos nos Estados Unidos. A gente não imaginava que a gente estaria agora, quase um ano depois, trazendo números tão impressionantes. Barão, se cuida, hein, Barão? Continua se cuidando por aí. E você volta logo mais às 11 horas da manhã com o Band News Station e a Carla Bigato. Um beijo para você, até lá. Beijo, até mais tarde, 11 horas da manhã. Valeu, até já. Até mais, Barão.